A graça do Senhor. E aí eu fico analisando a graça de Deus. Aonde isso teria surgido? Pastor Eliel, há algumas semanas, há exatas 4 semanas, o pastor Eliel trouxe aqui de forma tremenda uma revelação da parte de Deus sobre a questão ali da graça do Senhor demonstrada ainda na criação. Ali no momento ali da queda do homem, lá pelo capítulo de número 3, e aí quando a palavra de Deus diz no verso 21, e fez o Senhor, Deus, a Adão e a sua mulher, túnicas de peles, e os vestiu. Ali já era demonstrado o amor de Deus. A gente pode também, talvez, dentro da liberdade que a hermenêutica nos oferece, a gente pode ir até lá, capítulo 1, se não me falha a memória, lá pelo versículo, acho que 29, eu não sei, e a gente vai ver ali quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nisso eu já enxergo a graça de Deus. Diante de tudo que Ele criou, Ele escolheu o homem para ser a coroa da sua criação. E deu ao homem a sua semelhança, a sua aparência. Deu ao homem ali a oportunidade de coroar tudo aquilo que ele havia criado. Nós vamos ver na Bíblia a primeira vez em que a palavra graça é literalmente citada. Lá em Gênesis 6, quando a Bíblia diz no versículo 7 e 8, ela diz o seguinte, e disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. No versículo seguinte, versículo 8, diz assim, Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. O interessante é, se nós avançarmos um versículo a mais, vocês vão ver que a palavra do Senhor ela diz assim, e estas são as gerações, a descendência de Noé. Mas há um detalhe em especial. Logo após a vírgula, antes de começar a citar a sua geração, a sua descendência, a palavra de Deus ela vai dizer o seguinte, ponto, e após o ponto, Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Deus ele faz questão de frisar as qualidades de Noé, antes mesmo de citar a sua descendência. E isso traz uma profunda reflexão sobre a graça de Deus. A graça de Deus, na minha particularidade, eu posso entender que ela é manifesta quando Deus olha para a sua criação. Ele que soprou em nossas narinas o fôlego de vida. É como se dentro de cada um de nós houvesse uma centelha de Deus. E essa centelha, por algum motivo, por trilharmos, na maioria das vezes, caminhos tortuosos, essa centelha quase que apaga. Ela só não se apaga totalmente porque se ela apagar, você deixa de existir. E aí, num breve momento, o Senhor ele olha para toda a sua criação. Ele olha para aquele mundo, que lá em João vai dizer que Deus amou o mundo. Ele olha para a sua criação. E ele vê dentro de cada um de nós, porque Deus ele nos olha de forma diferente. Nós, como homens, olhamos o quê? A parte externa, o biotipo, o estereótipo. Deus ele olha o interior, e ele enxerga lá dentro o seu DNA. Ele enxerga lá dentro a sua centelha, o brilho da sua criação. E eu creio que dessa forma é manifesta a graça de Deus. E aí a gente vai prosseguir, a gente vai vendo que aí vem Noé, e aí vem suas gerações, sua descendência, aí vem o chamado do grande patriarca, seus filhos, as tribos, famílias, vem os reis. E aí Deus, mais uma vez, ele sacode tudo, ele muda. Porque até então nós estamos vendo o quê? Um homem que achou graça aos olhos de Deus e teve filhos, e de um dos seus filhos
da descendência ali de Sem, a gente vai ver Abraão, e aí vai ver Deus seguindo uma linha. Esse é o raciocínio humano. A gente vai lendo e vai acompanhando. Mas aí, no período dos reis de Israel, Deus ele faz assim, com o nosso raciocínio que julgamos lógico. E aí ele pega Naamã, um homem que não era da descendência de Sem, um homem que não era filho dos patriarcas, e ele traz esse homem que era inimigo de Israel, e ele dispersa sobre ele a sua graça. No momento em que ele, através de seu profeta, ele orienta aquele homem é curado, para a glória do nome do Senhor. E o seu próprio Senhor Jesus, ele vai lembrar isso lá na frente, lá em João, quando Jesus ele lembra, lá em João, se eu não me engano, no capítulo de número 15, no versículo 16, na parte A do versículo, deixa eu ver aqui, perdão, Jesus lá em Lucas 4, 27. Lucas 4, 27, o Senhor Jesus ele vai lembrar sobre isso. Ele vai dizer que haviam muitos leprosos em Israel, mas o Senhor curou a Naamã. A graça de Deus, ultrapassando os limites humanos. Porque nós, como homens, muitas das vezes, temos o péssimo hábito de pegar Deus e querer simplesmente limitar dentro do nosso raciocínio lógico, nosso raciocínio humano. E aí a gente vai ver a dispersação da graça de Deus. A gente vai ver essa preciosidade. E o que temos feito com a graça de Deus? O que temos feito ao recebermos a graça de Deus, a preciosa graça? A graça de Deus, algo que de valor inestimável, incalculável, de tamanho imensurável, a graça de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos, onde nós iremos fazer a leitura do capítulo de número 6, o versículo de número 1 e 2. Romanos, a carta que Paulo escreve à igreja de Roma, capítulo de número 6, o versículo de número 1 e 2. Particularmente, talvez a minha carta favorita de Paulo, onde a palavra do Senhor ela vai nos dizer, ela vai nos questionar. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Feche seus olhos. Ó Pai, aqui estamos em Tua presença, Senhor. A Tua palavra foi lida. Senhor, que o Senhor possa nos tocar essa noite, Senhor, porque precisamos sentir o Teu toque. Que o Senhor possa, ó Deus, falar aos nossos corações, porque precisamos ouvir a Tua voz. Ó Deus, aqui está a Tua igreja, Senhor, sedenta da Tua palavra, sedento, ó Deus, da Tua presença. Ó Deus, que Tu possa, Senhor, me conceder nesta noite a plenitude da Tua servidão, Senhor, de Te servir. Que eu possa, Senhor, exercer essa servidão, servindo, ó Pai, aos meus irmãos, com alimento fresco que desce direto dos céus. Que não seja o homem, Senhor, a falar, mas sim o Teu Espírito, através dos meus lábios. Senhor, que o Senhor possa tomar a cada um em Tuas mãos, que possamos sair daqui, ó Deus, impactados e transformados, para que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. Glorifica, Senhor, o Teu nome neste lugar. Abençoa-nos, ó Deus, com a Tua presença. Ser conosco e nos ajude, é o que lhe pedimos e já Te agradecemos, no santo e no glorioso nome de Jesus. É verdade, a graça de Cristo, ela nos alcançou. Mas dizer que ser pecador é normal, sinceramente, eu acho que é assim, uma das piores maneiras de banalizarmos a graça de Deus. Simplesmente porque os verdadeiros cristãos, eles não devem se orgulhar da prática do pecado, de terem cometido mal. Infelizmente, às vezes nós vimos aí, através, eu posso dizer, até de testemunhos, porque nós percebemos um certo prazer em pessoas dizerem que já fizeram isso ou aquilo. E, sinceramente, no meu íntimo, eu sinto tristeza. Eu não sou nenhum irreprochável puritano para estar aqui e dizer que não pequei, que não errei, não. Pequei muitas vezes, errei. Mas no momento em que tive um encontro real com o Senhor, no momento em que reconheci Ele como o único Salvador,
no momento em que fui alcançado por essa graça, eu me envergonhei de tudo aquilo que eu tinha feito. E quando, em determinados momentos, eu olho para as marcas que o pecado deixa em nossas vidas, porque são profundas as marcas que o pecado deixa na vida de cada um de nós, eu me entristeço e me envergonho de tudo aquilo que um dia eu fiz e que entristeci o Espírito Santo de Deus. E aí eu fico analisando as pessoas hoje, simplesmente banalizando a graça de Deus. E aí a gente vai se aprofundar de que forma nós poderíamos banalizar a graça de Deus. Banalizar no sentido de que um dia nós experimentamos essa maravilhosa graça. Um dia nós expressamos o temor de Deus, porque tivemos conhecimento de onde o pecado pode nos levar. Temos essa consciência da onde viemos, do charco de lodo em que um dia o Senhor nos resgatou, com forte mão nos trouxe para a sua presença. Temos a consciência da preciosidade que é a graça de Deus. Temos a convicção que ela nos alcançou. Mas assim como Jesus morreu e ressuscitou, assim nós morremos também em Cristo Jesus. E ressuscitamos uma nova criatura para a glória de Deus. Simplesmente não podemos pegar e retornar à prática daquilo que para trás ficou, daquilo que morreu com o velho homem. Porque no momento em que fazemos isso, banalizamos a graça de Deus. Insistir no pecado é simplesmente entristecer o Espírito Santo de Deus. Insistir no pecado é voltar num caminho doloroso, um caminho que só nos causou decepções, um caminho em que temos que ter, na verdade, vergonha. Vergonha daquilo. Aprender, sim, tirarmos dali lições preciosas que edificarão a nossa vida e servirão de exemplos para as novas gerações, para aqueles que ainda não conhecem a verdadeira graça de Deus, para aqueles que não conhecem a sua verdade, a sua palavra. Esses são os exemplos, mas voltar atrás, no momento em que você conhece a graça, no momento em que você vive na presença de Deus, você pegar e banalizar a graça de Deus, e a gente vai ver o que é banalizar, tornar comum, é tirar dela toda a sua preciosidade, é tornar uma coisa corriqueira. Quando banalizamos a graça de Deus, é simplesmente quando achamos que podemos enganar a Deus. E a gente vai ver isso no seio da igreja. Dentro da igreja, a gente pode ver isso lá no caso de Ananias e Safira. A palavra ali, eles estavam dentro da igreja. Eles estavam ali cumprindo aquilo que era um costume da igreja primitiva, onde as pessoas vendiam seus bens e dividiam. E aí a palavra de Deus vai nos mostrar, e nós vamos estar lendo sobre isso este mês, que aqueles dois ali, eles se juntaram e acharam que poderiam simplesmente enganar a Deus. Venderam seus bens, omitiram o valor e se apresentaram diante de Deus. Você vai ver isso lá em Atos 5, e um versículo que chama a minha atenção é o versículo de número 9. A gente vai ver Pedro dizendo o seguinte: então Pedro lhe disse, por que é que entre vós concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido, Pedro falando para Safira, e também te levarão a ti. E ela foi ceifada naquele momento. Então, no momento em que banalizamos a graça de Deus, no momento em que fazemos isso, além de entristecer, é como se a gente fosse tentar, como se a gente fosse enganar o Espírito Santo de Deus. E aí a gente fica analisando o que leva a pessoa a fazer isso. O que leva ela a fazer isso é quando ela tende, ela se inclina a fazer o quê? A obedecer os seus desejos materiais. Porque nós temos uma vida material e uma vida espiritual. Ambas andam ali lado a lado. Mas a que vai prevalecer é aquela que nos inclinarmos mais. No momento em que nos inclinamos para o lado espiritual, logo, sufocamos a parte material, a parte carnal. Percebemos que tudo é passageiro, tudo isso é corriqueiro, que a grande preciosidade, a grande riqueza não está aqui.
Aqui somos peregrinos, estamos de passagem. Mas, infelizmente, nem todos conseguem alcançar este ponto e entender. E acabam se inclinando a atender às necessidades físicas, às necessidades materiais. E aí, nesse momento, banalizamos, infelizmente, a vontade de Deus, que é a de vivermos em sua presença, na dispensação da sua graça. A gente vai ver lá em João 15:16, quando Jesus ele diz o seguinte: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Isso é tremendo. Não fomos nós que escolhemos, porque se assim fosse, se estivéssemos aqui por mérito próprio, logo não estaríamos vivendo a plenitude da graça de Deus, porque estaríamos aqui por mérito nosso. Mas a gente vai ver, e o próprio Senhor Jesus, ele declara isso, que foi Ele que nos escolheu. E nos escolheu não por mérito, Ele nos escolheu por amor à sua criação. Ele nos escolheu por graça, por misericórdia. A santidade, ela não é o fruto, mas ela é, a santidade, ela não é o meio. Ela é o produto, ela é o fruto. Mas nem por isso devemos viver pecando, para alcançar a graça e sucessivamente vivermos em santidade. Então a gente vai ver que a questão de Deus nos ter escolhido foi por amor, mérito dele. A salvação vem pela graça. Fomos alcançados pelo amor de Deus. E aí eu fico olhando, e infelizmente, quando falamos sobre banalizar a graça de Deus, como é o título da mensagem de hoje, o cuidado para não banalizarmos a graça de Deus, a gente vai ver o perigo de banalizar a graça de Deus, infelizmente, para a igreja, porque o mundo ele não tem conhecimento da graça. Essa palavra é uma palavra específica para nós que vivemos na presença de Deus. E a gente vai ver, infelizmente, que existem crentes com vida dupla. Crentes de fim de semana, aonde no domingo procuram se apresentar ao Senhor de forma reta, mas durante a semana vivem. A gente vai ver que existem crentes guardando rancor de irmãos. Não dispersam perdão. Participam da mesa do Senhor, sem perdoar o irmão. Eu fico analisando e peço a Deus, com toda sinceridade, posso falar isso, que o Senhor me leve, que o Senhor me fulmine o dia em que eu pegar um cálice dentro deste lugar e ter que me desviar de alguém por ter algo contra esse meu irmão. Porque se for assim, eu estou fugindo totalmente do que esse livro aqui me ensina. Eu estou fugindo totalmente da vontade de Deus. Crentes que não perdoam, banalizam a graça de Deus. A gente vai ver que Charles Spurgeon, em seu sermão, Somente pela Graça, ele vai nos dizer o seguinte, que não podemos pregar para agradar os nossos ouvintes. Não podemos pregar para agradar os nossos ouvintes. E aí Spurgeon fala, mas a aprovação de Deus será suficiente para nós. Por que eu estou falando isso? Porque hoje existem líderes que ensinam erroneamente, camuflando a gravidade do pecado e sua consequência, a fim de agradarem seus ouvintes e manterem multidões em suas igrejas. Banalizam a graça de Deus. Na contramão, existem crentes que procuram para si líderes que falem aquilo que querem ouvir, pensando que assim irão respaldar os seus pecados. Estes banalizam a graça de Deus. A gente vai se aprofundar e a gente vai ver que existem crentes que magoam o seu irmão, com palavras, com atitudes, magoam, ferem, feridas profundas. Em seguida pedem perdão, mas na primeira oportunidade tornam a ferir. Estes banalizam a graça de Deus. Porque existe uma diferença, amados. Uma vez você errar,
e existir arrependimento em seu coração. O arrependimento, aquele sentimento de tristeza, de ter feito o que fez, profunda tristeza, e a certeza, o impulso de nunca mais fazê-lo. E existe o remorso. Aquele sentimento que eu fiz algo errado, me senti mal por aquilo, mas na primeira oportunidade eu vou tornar a fazer. Banalizam a graça de Deus, porque insistem a caminhar no pecado. Insistem a regressar ao antigo caminho. Insistem a repetir os seus atos estes que estão desagradando a Deus. Isto é banalizar a graça de Deus. Porque até quando, foi o nosso texto aqui inicial, até quando vamos ter que pecar, é isso mesmo? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? E aí o apóstolo Paulo diz, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, até quando? Que má interpretação da graça é essa? E aí a gente vai ver, não, porque tem um advogado junto ao Pai, a gente vai ver o texto de João, filhinhos, não pequeis, mas se pecais, sabei que tem... Mas se você ler o contexto e entender, vocês vão entender que ali não é uma palavra no sentido pecai. É mais ou menos você chegar para um filho e falar, meu filho, não roube, mas se você roubar, saiba que papai é amigo de um desembargador. Você está dando carta branca ao seu filho. Mas isso é só o texto, você tem que ler o contexto. A graça de Deus, ela nos alcançou uma vez. Ela está pronta a nos alcançar, sim, no momento em que nós erramos de forma inconsciente, por fraqueza, por não conhecermos. Agora, será que ao mesmo tempo, se você persiste no pecado, conscientemente, mesmo sendo conhecedor da palavra de Deus, dos seus mandamentos, estatutos, você desobedece? E até quando nós iremos achar que o Senhor irá nos alcançar sempre? Porque se for assim é muito fácil. Se for assim eu vou ter uma vida totalmente avesso do que a palavra de Deus me ensina e simplesmente na hora do meu deitar eu vou dobrar meus joelhos e pedir perdão. Mas isso vem na contramão do que a Bíblia vai nos mostrar, que é o arrependimento. Eu acabei de falar, o arrependimento, se você fez, você é consciente, você nunca mais vai fazer. Deus vai enxergar no seu coração o arrependimento. Agora você vai colher as consequências. Nós vamos ver Davi, que a Bíblia vai dizer que era um homem segundo o coração de Deus. Davi errou várias vezes, se arrependeu. Deus o perdoou, mas as consequências ficaram. Você foi alcançado pela graça de Deus. Errou, foi alcançado, mas as consequências ficam. São as marcas que eu acabei de falar, porque o pecado ele deixa marca na vida de cada um de nós, e marcas profundas. A gente falou aqui de Ananias, de Zafira, e aí agora para finalizar, eu quero dizer o seguinte, banalizar a graça de Deus é insistir no pecado. E insistir no pecado é desconsiderar o propósito do sofrimento e da morte de Cristo. E isso demonstra, sinaliza a falta de temor. Sinaliza a falta, a ausência de respeito e honra ao Espírito Santo de Deus. E aquele que assim o faz e o pratica, ele é simplesmente merecedor do justo juízo de Deus. Então, meus irmãos, nunca queiram isso para a vida de vocês. Estamos aqui hoje reunidos é porque fomos alcançados pela graça de Deus. Se você está hoje na presença de Deus, se você tem testemunho lindo de vida para contar, é porque um dia Deus dispersou sobre a sua vida e te alcançou pela sua graça. Se estamos aqui não é por mérito nosso, não é por atitudes, não é por qualidades, assim como a Bíblia citou ali de Noé, não. Se estamos aqui hoje, é porque um dia o Senhor olhou para cada um de nós e Ele enxergou dentro de nós aquela centelha. Ele enxergou dentro de nós aquela semente, que como a semente da tâmara, ela é guardada durante gerações. E quando chega o momento, assim que é colocada em terra fértil e regada, aquela semente germina. Assim é a semente de Deus dentro de nós.
ela está ali guardada durante tempos e tempos. Mas um dia, ao olhar para nós, o Senhor ele vem e nos alcança através da sua graça. O Espírito Santo de Deus ele vem e rega. E essa semente que parecia seca, parecia morta, ela brota, ela germina. E aí nós crescemos como árvores e damos fruto para a glória de Deus. É assim que somos, é assim que o Senhor nos vê, é assim que a graça de Deus alcança a cada um de nós. É por isso que estamos aqui reunidos nesse lugar, na presença de Deus, recebendo essa palavra da parte de Deus. É porque um dia o Senhor nos alcançou com a sua graça. Agora é necessário que permaneçamos vigilantes para que não venhamos a banalizar essa preciosa dádiva que o Senhor nos deu. Essa graça que um dia Ele nos alcançou lá dos altos céus, Ele olhou para cada um de nós, não permitiu que nós descêssemos à sepultura, sem antes conhecermos a sua verdade, e através dela, sermos libertos. Um dia Ele nos alcançou com a sua graça, e com forte mão, Ele nos tirou do charco de lodo em que vivíamos. Ele nos banhou com o sangue de Cristo, e Ele nos trouxe a sua presença, para estarmos servindo a Ele, como verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Que possamos valorizar, dar o valor merecido, considerar o sacrifício de Jesus ali na cruz, valorizarmos a graça do Senhor que é tão preciosa, graça essa que alcança cada um por amor, por misericórdia, por dispersação. Hoje vivemos na presença de Deus, é pela graça do Senhor. Vamos nos colocar de pé.